Essa é a Semana da Prevenção e do Combate à Hipertensão. Uma maneira de mostrar a todos sobre a importância de estar sempre de olho ali na pressão, aferir, fazer exames regulares e, claro, mudar de hábitos. Adotar de pouquinho em pouquinho um estilo de vida mais saudável. A hipertensão atinge 1 em cada 4 adultos. Em pessoas com mais de 60 anos, metade sofre desse mal. Mas atenção, porque apesar de ser em uma proporção menor, crianças e adolescentes também podem sim ter pressão alta, que é, aliás, o principal responsável por problemas como o derrame cerebral. Para fazer esse alerta tão importante, eu recebo aqui o Otávio Gebara. Ele é cardiologista e diretor clínico do Hospital Santa Paula. Boa tarde, doutor Otávio. Obrigada por ter vindo conversar aqui com a gente. É um prazer. Vamos começar direto com o principal vilão, o sal. É o vilão mesmo? E o açúcar também não interfere? Então, primeira coisa que, como você disse, a hipertensão é muito comum no Brasil. E a dieta brasileira é uma dieta muito rica em sal. De modo geral, uma dieta bastante rica em sal. E isso, sem dúvida, aumenta essa chance da pressão alta. Então, desde jovem, as pessoas se acostumam a colocar sal na alimentação, na cozinha já vem com uma quantidade muito grande de sal. E o açúcar é muito importante também, por quê? Ele leva à obesidade. Se você for ver as estatísticas recentes, mais da metade da população tem um sobrepeso ou obesidade. E o açúcar está muito ligado a isso. E o sobrepeso e obesidade é um dos fatores que leva à hipertensão. Aliás, falando em obesidade, de 2006 a 2016, essa proporção aumentou muito, 60%. Então, realmente, é o estilo de vida que o brasileiro está levando, que está aumentando esse tipo de problema? O sedentarismo é uma epidemia. Se você for avaliar, 80% da população não faz nenhum tipo de atividade física. A alimentação é inadequada, é uma alimentação muito rica em carboidrato, gordura saturada. Isso tudo leva à obesidade. Sem falar no hábito de cada vez mais ficar na frente de um computador, de um tablet, de um smartphone e não fazer atividade física ao ar livre. Vamos falar de atividade física. Tem gente que já faz, mas para quem está assistindo a gente e quer mudar de vida, qual que é o ideal? Assim, começar devagarinho, mas como começar e o que já configura como uma atividade física que de fato ajuda? Qualquer atividade física está valendo. Então, aquela campanha de mexa-se, ela é muito importante, porque você não precisa ser um atleta para ser considerado uma pessoa ativa. Se você anda, se você sobe escada, em vez de pegar um elevador para subir 2 andares, ou se você anda até o seu trabalho, se você desce do ponto de ônibus alguns quarteirões antes, isso já é considerado uma atividade física. Isso já é uma pessoa ativa. Agora, se você tiver um tempinho, meia hora para ir no parque e fazer uma caminhada, isso é mais do que suficiente para você já reduzir a maioria desses fatores de risco. 5 vezes por semana, por exemplo? Nem precisa ser tanto. O ideal seria 5 a 7 vezes, 5 a 6 vezes. Mas de 2 a 3 vezes você já está diminuindo o risco de obesidade, de pressão alta, de desenvolver diabetes, de melhorar o seu colesterol. Então, quando a gente põe um objetivo muito difícil de ser atingido, as pessoas desanimam e não fazem. Ah, se eu não andar 7 vezes por dia, 40 minutos por dia, não vale nada. Então não vou fazer nenhum. Não é verdade. Se você fizer alguma coisa, já está valendo, entendeu? Então, é muito importante dizer que não precisa ser um atleta para considerar satisfatório. Qualquer coisa já vai ajudar. Doutora Otávio, vamos falar de crianças e adolescentes, né? Realmente, em proporção, é muito menor, mas o problema é que existe, né, pressão alta nesse público. Existe pressão alta para crianças e para adolescentes. Como um pai ou um responsável pode detectar sinais que às vezes não está gerando tanta preocupação, mas que pode ser um indício de pressão alta? A pressão alta ela é mais rara em crianças e adolescentes. Em crianças muito jovens, ela já pode ser uma doença mais importante. Um problema de aorta, um problema renal. Isso já é detectado rapidamente por qualquer consulta pediátrica, mas é raro. São doenças mais raras. No adolescente, já pode surgir uma tendência genética se os pais são hipertensos, por exemplo. Então, a hipertensão é uma doença que tem uma tendência genética. Você tem uma tendência familiar. Agora, ela se desenvolve se você tiver hábitos inadequados. Então, se eu tenho uma tendência familiar e eu tenho uma dieta rica em sal, sou sedentário, estou obeso, acima do peso, eu tenho chance de me tornar hipertenso ainda jovem. Agora, se eu tenho uma tendência genética e eu faço tudo isso para evitar que eu desenvolva esses fatores de risco, eu posso chegar até 80 anos de idade e não me tornar um hipertenso. Sem nem ter sinal disso, sem nem desenvolver esse problema. A hipertensão é silenciosa.
É um erro a gente acreditar que a hipertensão dá sinais. Na minoria dos casos, a gente tem aqueles sintomas de dor de cabeça, uma tontura, uma sensação de escurecimento da visão, ou mesmo um desmaio. Isso é minoria. Quando chega assim é porque já está grave? Ou a pessoa tem uma sensibilidade maior de detectar uma pressão alta, mas esperar ter sintoma para detectar a pressão alta, você já perdeu muitos anos e provavelmente essa doença já começou a causar males no sistema vascular. Agora, é importante falar aqui que a pressão alta, uma vez já desenvolvida, já ali naquela pessoa, ela não tem tratamento, né? Mas dá para você viver bem. Ela não tem cura, mas ela tem controle. Hoje, se você iniciar essas medidas para mudar o estilo de vida, em termos de dieta, alimentação e atividade física, você já consegue controlar a pressão, na maioria dos casos, sem medicação. Nos que, depois de alguns meses tentando isso, você não consegue controlar, você tem inúmeros remédios com baixíssimos efeitos colaterais que controlam muito bem a pressão. Para encerrar, você já até deu umas dicas para pressão alta, para quem não quer desenvolver pressão alta, e fala da síndrome da apneia do sono. Tem uma relação com isso como? Tem. Isso é uma coisa que se descobriu nos últimos 10 anos. A apneia do sono é aquela doença em que, se você acompanha a pessoa dormindo, ela tem aquele momento que ela para de respirar, fica até minutos sem respirar e, de repente, acorda com uma respiração ofegante. Isso ativa um sistema hormonal do nosso corpo, essas constantes paradas de respiração, que chama sistema nervoso simpático, e esse sistema aumenta a pressão arterial. Então, tem muitas pessoas que têm pressão alta por causa dessa apneia do sono. E se você tratar a apneia do sono, você resolve a hipertensão. Então, não é uma pessoa que, por exemplo, precisa ir direto para o remédio para hipertensão, né? Tem que resolver primeiro o problema do sono. Como? Tem várias maneiras. Por exemplo, perder peso, você melhora a apneia do sono. Você pode ter cirurgias na laringe, você pode usar aquela máscara de pressão de ar, que é o BiPAP noturno, você resolve a apneia do sono. Então, tem várias maneiras de você... Muitas vezes, tem pacientes que ficaram tratando muitos anos hipertensão sem resolver a apneia do sono. Então, você não está tratando a raiz do problema. Verdade. Então... Conversei aqui com o doutor Otávio Gebara, ele é cardiologista e diretor clínico do Hospital Santo Paulo. Muito obrigada, doutor Otávio, por ter vindo aqui conversar com a gente. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado.